Olá, está começando o programa Repórteres. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, uma instituição filiada à Organização Mundial da Saúde, divulgou uma projeção mundial da doença até 2040. Segundo o levantamento, a incidência do câncer deve aumentar em 63% nos próximos 20 anos. Outro alerta é que esse aumento se dará principalmente em países emergentes. Na edição de hoje, conversamos com um time de especialistas que deu dicas e orientações sobre o assunto. E neste primeiro bloco, eles respondem a um questionamento que muitos se fazem hoje em dia: o porquê do aumento de tantos casos. A população está aumentando, então, consequentemente, também aumentam-se os casos de doenças crônicas como câncer. A população está envelhecendo, então a maioria do câncer, né, quando a gente está falando mais de câncer gástrico e câncer coloretal, ele acontece a partir dos 50 anos. Então, a partir do momento que a população está envelhecendo, nós temos também um aumento do número de câncer. E também, relacionado também, esse aumento está relacionado com hábitos de vida, né? O estilo de vida das pessoas, geralmente optando por alimentações mais práticas, mais rápidas, não tão saudáveis, a redução da ingestão de frutas e verduras frescas, alimentos ricos em fibras e caminhando aí para uma alimentação com alimentos, com produtos mais industrializados, mais processados. Isso aumenta, sim, o risco de câncer. A gente tem que lembrar também da obesidade, né, que é uma doença crônica, fator de risco para diversas outras doenças, entre elas câncer também. A população mundial está se tornando mais obesa. Antes, as pessoas faleciam mais cedo, né? Quem nasceu no começo do século passado, na década de 40, por exemplo, a expectativa de vida era ao redor de 47 anos. Então, as pessoas morriam antes por doenças infecciosas, né, principalmente, né, e não chegavam à fase mais avançada da vida, que é o fator de risco, que é a idade, para desenvolver câncer, né? E muitas vezes o diagnóstico de câncer ele não era feito. Então, quando o câncer aparecia, ele era quase que fulminante. Descobria-se a doença e em pouco tempo a pessoa que tinha a doença falecia. Hoje não, hoje já temos recursos diagnósticos que fazem com que a gente diagnostique mais, né, casos de câncer, como a população tem envelhecido mais, e por conta disso a gente também faz o diagnóstico mais precocemente. Então, fazendo o diagnóstico mais precoce, as pessoas acabam vivendo mais tempo também. Isso dá essa falsa impressão que está tendo mais casos de câncer. Mas não, é principalmente porque a gente tem feito mais diagnóstico e a população tem envelhecido, né, felizmente, mas alguns acabam desenvolvendo câncer ao longo da vida. Antigamente, quem matava mais eram as doenças degenerativas, então eram as doenças cardiovasculares, aterosclerose, etc. Aí o que aconteceu? Então, uma conscientização dos hábitos alimentares, as pessoas começaram a se alimentar melhor, os alimentos hoje são melhores, não tem gordura trans, você tem um controle maior que diminui a ingesta de alimentos ruins. Você tem medicamento, então você tem as estatinas, que a gente sabe, né, que elas controlam o colesterol. O colesterol é um processo de metabolização interna mesmo do indivíduo. Então, tudo bem, você pode controlar um pouco com a alimentação, mas você não consegue controlar muito, porque ele é um mau funcionamento da metabolização do colesterol. Então hoje você tem essas drogas, né? E elas são protetoras do endotélio. Então o que você tem? Você tem uma diminuição muito maior das doenças cardiovasculares. Aí você tem os stents, por exemplo. Então você vai lá, você tem uma obstrução da coronária, você põe um stent. Então você controla a diabetes, né? O controle do diabetes hoje é muito mais intenso, muito mais. Então as pessoas estão deixando de morrer das doenças cardiovasculares e tem chance então de desenvolver um câncer e morrer por causa dos tumores, né? É difícil falar, obviamente, de tentar entender os diferentes cenários que podem estar envolvidos no aumento da incidência dos tipos de tumores. Tem, obviamente, uma série de questões que podem ser não só ambientais, mas talvez a gente tenha melhorado, inclusive, as nossas técnicas de detecção. Então, a gente está achando mais tumores porque as nossas técnicas melhoraram. A gente está, talvez, e isso acaba sendo importante, por quê? Porque achar um tumor mais cedo tem nitidamente impacto em como
ele vai ser tratado e na chance de cura que esses pacientes vão ter. Então eu diria que, apesar de preocupante esses dados, eles não devem ser considerados alarmantes, uma vez que achar uma doença em fase inicial é muito melhor e a chance de a gente resolver, curar essa doença é muito maior do que a gente ter um achado em menor número, mas em fases mais tardias, onde a gente não consegue mudar a perspectiva de sobrevida desses pacientes. O fato é, todo mundo vai morrer um dia na vida. Diz que o limite da vida humana é 120 anos e não tem ninguém que oficialmente tenha vivido mais do que isso, ou seja, de alguma coisa tem que morrer. E à medida que a gente trata as coisas que matam primeiro, sobram as coisas que matam depois. Então, na época que todo mundo morreu de tuberculose, tinha menos câncer. Mas não é porque não tinha câncer, é que a pessoa não chegava a ficar velha para ter câncer. Então, o principal fator de risco para ter câncer é envelhecer. E também estilo de vida. Né? As pessoas comem muito mais coisas artificiais do que no passado. Tem até uma campanha que agora estão fazendo, destampe menos e descasque mais. Né? Porque a gente mudou os hábitos de vida, come de forma irregular, tem muito mais poluição ambiental, muito mais uso de substâncias químicas artificiais no nosso dia a dia. Então, hoje, sabe, quando você compara a população rural com a população urbana tem mais câncer, porque se expõe a mais carcinógenos. E, nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde acha que 1/3 das doenças que a gente tem hoje de câncer, de doença neoplásica, seriam evitáveis. Então, com vacina para hepatite, vacina para HPV, dieta, exercício, uma alimentação mais saudável, poder evitar um caso dos câncer. Esse 1/3 que a gente evita vai morrer de Alzheimer, né? Mas pelo menos não morreria de câncer. Quando eu era criança, não podia falar essa palavra. Câncer era assim, Deus me livre, câncer, não se fala essa palavra nunca. Então falava-se CAA, ou uma coisa ruim, doença ruim, sabe? Então isso era um tabu a palavra, né? E hoje, então, primeiro, você tem que saber a sua história familiar para a gente saber se você tem ou não chance de desenvolver o tumor e qual tumor, né? E hoje o câncer é uma doença crônica, né? Então você tem um arsenal monstruoso de drogas e tudo que estão sendo desenvolvidas. Então as pessoas estão convivendo muitos anos com o câncer, né? O fato que a gente sabe é que esse aumento vai acontecer e a gente precisa estar preparado para oferecer para esses pacientes metodologias que possam ser mais adequadas em diagnóstico e no tratamento dessas doenças que vão advir, que vão ser vários campos, né? Vários tipos de doenças diferentes. Para o câncer em geral, né, a gente não tem causas, a gente tem fatores de risco. Né? Então é difícil dizer, tal coisa causou o seu câncer. Aí fala, mesmo cigarro, que é o fator de risco mais tradicional, não só para o pulmão, mas para a garganta, para a bexiga, para outros órgãos, tem gente que fuma a vida inteira e não vai ter câncer, tem gente que nunca fumou e vai ter câncer. Então ele não é a causa, ele é um potente fator de risco, como HPV é para o câncer de colo de útero e porofaringe, né? Então existe um componente de câncer de mama, uma parte de mais de uns 20 a 30% das mulheres que tem alterações genéticas que são fatores predisponentes, ao que também não quer dizer que se você tiver o gene que você vai ter a doença, tem muita gente que tem, isso ficou notório depois da Angelina Jolie, né, mas o risco dela foi estimado em 84%, então tem 16% que apesar de ter o gene nunca vai ter câncer na vida. E assim, 70% das mulheres não têm o gene e vão ter câncer. Então esse fator de risco conhecido, mas como eu disse, não é a causa, é um fator de risco. Se você tiver o gene, a gente não tem certeza se você vai ter câncer ou não. Nós temos alguns fatores de riscos que são imutáveis, que é sexo, idade, região onde se vive, isso a gente não tem como mudar. Mas nós temos os mutáveis, nós temos fatores de riscos onde nós podemos sim intervir, tendo um estilo de vida mais saudável, hábitos condizentes com prevenção, principalmente dieta, uma dieta saudável, uma dieta rica em fibras, com redução importante de carne vermelha. Não precisa deixar de comer carne vermelha, mas não tê-la como rotina 2 vezes, tem gente que ingere até 3 vezes ao dia, mas redução da ingestão de carne vermelha, de alimentos embutidos, processados, enlatados, ingerir uma maior quantidade de frutas, verduras, legumes, de preferência frescos, alimentos ricos em vitamina C, em vitamina E, vitamina D também para câncer gástrico. Tem estudos que mostram que uma vitamina D adequada em níveis aceitáveis previne também câncer gástrico. Os principais fatores de risco para o câncer é a idade, mas isso porque a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa vive, mais tempo ele pode estar exposto aos fatores de risco para desenvolvimento de câncer, e por isso que a idade é o principal fator de risco para essa doença.
Nós sempre fazemos uma analogia, né? A gente sempre pensa em guardar dinheiro para a nossa velhice, né? Para que a gente tem que tentar poupar um pouco de recurso financeiro para a gente poder gastar lá para frente. Na saúde é a mesma coisa, nós temos que pensar em fazer uma poupança de saúde e ir poupando saúde ao longo da vida para que a gente consiga utilizar esse montante a mais que a gente tem de saúde lá na frente quando a gente mais precisa, porque ao longo da vida a gente vai perdendo funções. E como que a gente faz para poupar saúde? Principalmente com hábitos saudáveis, né? Hábitos saudáveis de vida relacionados à atividade física regular, alimentação saudável, que é principalmente relacionado à ingesta de produtos não industrializados, né? Quanto mais natural o alimento, melhor, né? Hoje em dia a gente consome muitos produtos industrializados que têm um excesso de sódio, às vezes até de gordura. Isso faz mal para a gente ao longo da vida. Uma outra coisa também que contribui muito para que a gente consiga poupar saúde é controlar as doenças crônicas não transmissíveis, né? As doenças crônicas não transmissíveis na população idosa, as mais conhecidas são a pressão alta e o diabetes. Quanto mais a gente fizer um diagnóstico precoce e conseguir controlar essas doenças, né, ao longo da vida, a gente vai conseguir com que as consequências de uma pressão alta ou um diabetes não controlado não apareçam, que é o derrame e o infarto. Tem duas coisas que diminuem a sua vida em 10 anos, que é certo. É diabetes, sem tratar, e fumar. Se você quiser viver 10 anos menos, começa já, pode fumar que você vai viver 10 anos menos. Então, assim, são os hábitos, né? O comportamento, as atitudes que você pode tomar e isso aí, cuidar com a sua saúde geral, né, com a sua dieta, fazer exercícios físicos, etc. Você já vai ajudar bastante. O estresse também é um fator nocivo, mas o estresse está relacionado com a obesidade, o estresse está relacionado com a hipertensão, o estresse está relacionado com o tabagismo, com o etilismo, a pessoa vai desconteúdo em outras fontes. Então é super importante a gente estar atento para algumas alterações que podem acontecer com o nosso corpo e que podem ser sinais de alerta. Então talvez a questão de um emagrecimento muito importante, num tempo muito curto, pode ser um sinal de alerta. Não, o câncer não é a única causa disso, mas é importante que a gente vá investigar o que isso aconteceu. O aparecimento de sinais, manchas na pele, no caso dos cânceres de pele, a questão do próprio nódulos de mama que aparecem, então é importante que a mulher se conheça, ou até outras prevenções, como é o exemplo que eu dei de fazer um exame ginecológico preventivo. No caso dos homens, a questão de fazer os exames preventivos para câncer de próstata, toque retal, avaliação com urologista. Então, na verdade, é uma questão de saúde ampla, né? Então, quer dizer, você se preocupar que com o tempo está passando, a saúde tem que ser um cuidado ao longo da vida toda. E isso diz respeito também a como a gente encara essa questão de manutenção do corpo. A chance de cura está diretamente ligada ao momento do diagnóstico, né? Então, quanto mais precoce for esse diagnóstico, tanto do câncer de estômago quanto de intestino, maiores serão as chances de cura, sem dúvida alguma. O melhor é sempre fazer o diagnóstico precoce. Muitas pessoas têm medo de fazer o diagnóstico e acabam não indo num profissional de saúde para fazer sua investigação. E quando acaba descobrindo, isso já é muito tarde. Então, quanto mais cedo nós diagnosticarmos, maior a chance dessa pessoa sair curada. E isso tem acontecido cada vez mais, porque assim como aumentaram os diagnósticos de câncer, aumentou também a chance de sucesso ao tratamento, porque existem vários outros tratamentos novos que são um sucesso de tratamento. Você tem muito maior probabilidade de sobrevida, né, em todos os tipos de câncer, né? Então você tem câncer de próstata, é curável, as neoplasias da infância todas, né? Então as crianças, você tem, felizmente o número não é enorme assim de casos, né? Mas antigamente as crianças todas morriam, né? Então tem muita linfoma, leucemia nas crianças, hoje eles são curáveis. Você tem muitos tumores também, que são os tumores infantis, que são raros, mas antigamente a mortalidade era 90%, hoje a curabilidade é 90%. Essas crianças depois, elas se casam, elas têm filhos, etc. Então é uma coisa super interessante. E todas as outras neoplasias, então o câncer de mama, que é muito incidente,
já é muito melhor, o câncer de próstata. O estômago, o câncer de estômago, que era muito prevalente, hoje ele diminuiu a prevalência, aumentou a curabilidade. O cenário do tratamento do câncer, e na verdade o cenário do Brasil, é sempre um cenário muito animador, uma vez que no Brasil hoje você dispõe da maioria das técnicas, da grande maioria disponíveis mundialmente, elas também estão disponíveis em grandes serviços no Brasil. A questão que a gente tem é sempre como universalizar essas técnicas, ou como torná-las disponíveis para o maior número de brasileiros possível, para o maior número de pacientes que necessitem delas. Então, talvez o grande desafio não seja nem tanto em dizer que o Brasil não dispõe das mesmas tecnologias que outros países. Não, a gente tem acesso a elas. A questão é como universalizar esse acesso e tornar isso viável dentro da nossa realidade, de um país continental, de um país em desenvolvimento, com realidades econômicas muito diferentes. Mas a grande parte dos cientistas acha que câncer não é uma doença curável. Câncer é uma doença prevenível. Assim, se eu vacinar alguém para HPV, essa pessoa aqui ia ter um câncer de colo de útero e não tem mais o HPV, ela não vai ter um câncer de colo de útero. Se eu vacino para hepatite C, essa paciente ia ter um câncer de fígado, não vai ter um câncer de fígado. Se essa paciente fez dieta, manteve o peso e ia ter um câncer de intestino, talvez ele não tenha câncer de intestino. Se ele nunca fumou na vida, talvez ele não tenha câncer de pulmão. Então a gente tem uma grande chance de evitar câncer, que é barato e eficiente, porque se você não tem câncer, você não morre de câncer. Se você tiver câncer, aí fala assim, a gente ainda achava câncer inicial, né? Acha câncer de mama inicial. Dá para curar o câncer de mama inicial? Assim, com muita frequência sim. Na doença metastática, na doença avançada, a chance de curar é pequena, o que não significa que tenha pouco tempo de vida. Hoje tem pacientes com câncer de mama metastático vivendo 10 anos, 15 anos, 20 anos, já não é mais uma sentença de morte, mas o que tem observado também é que tem crescido o número de pessoas que tiveram um tumor, fica livre dele, passa 7 anos, 10 anos, 12 anos, ela tem um segundo tumor, que não é a volta do primeiro, não é uma reserva, não é uma metástase. Aí ela fica curada do segundo, aí passa o tempo, ela tem um terceiro tumor, ou seja, alguma coisa no corpo dela faz tumor, e essa propensão que ela tem a fazer tumor, a gente não curou. Então, se você pensar que curar você ficar sem câncer, nunca mais ter câncer na sua vida, a gente não cura ninguém. Considerando, nem digo há 30 anos, comparando o tratamento hoje com o passado, sim, melhorou. Não só por conta que o tratamento está mais moderno e tenha mais possibilidade de cura. Isso é um fator importante também. Mas também outro fator que implicou em maior sucesso na cura, porque cada vez mais a gente faz diagnóstico precoce. Hoje fazemos diagnóstico mais precoce e também existem tratamentos melhores. Então a taxa de sucesso é maior sim comparando com o passado. As chances de curar aumentaram, dado o momento que a gente consiga achar esses tumores mais cedo. Uma vez que a gente acha muito tardiamente, a nossa chance de êxito com qualquer terapia que seja químio, radioterapia, mesmo uma cirurgia ou a medicina nuclear, cai bastante. Tem muito para melhorar, né? Não só a saúde pública, mas até a saúde privada. Se você tem paciente de saúde suplementar, a gente ainda tem um retardo de remédios que estão fora do Brasil, até ser aprovado no Brasil, até estar disponível governo pagar. Então, assim, mesmo a saúde suplementar ainda não é um modelo mundial. A gente tem algumas restrições para isso, mas isso tem acontecido no mundo inteiro, não é só a gente, tem países da Europa que também passam por isso. E, obviamente, o SUS dá um passo atrás, né? Pelo número de pessoas, e agora com essa crise, o SUS não dava conta da população que tinha que atender. Agora, um monte de gente perdeu o emprego, perdeu o convênio e foi para o SUS, a população do SUS aumentou, a população de seguradoras diminuiu, e ela teve uma sobrecarga de tratamento que eles já não davam conta antes, agora dá menos conta ainda. Então, até cumprir a lei de 60 dias, no SUS tem sido difícil, porque tem gente que está sendo operado 170 dias, 6 meses, 7 meses depois do diagnóstico. Então, a gente tem coisas básicas que faltam no SUS. Obviamente não tem acesso a toda essa nova tecnologia que a gente está mencionando, se radioterapia intraoperatória não tem no SUS, a grande parte desses remédios novos não tem no SUS, então tem muito espaço para crescer. Eu não acredito que a gente vai conseguir evitar 100% dos cânceres, porque o câncer ele é fruto de multiplicação celular, né? E nós somos seres humanos, somos fruto dessa proliferação celular e o aleatório, né? O câncer é um dos resultados dessa proliferação de células que por um acaso virou um ser humano e também ele pode aparecer com um problema oncológico, um câncer. Mas o que nós temos avançado muito, né? Para fazer
descobrir os principais fatores de risco que levam aos cânceres. Isso já estamos bastante avançados, nós já sabemos a maior parte dos fatores de risco. Já é possível identificar geneticamente aqueles casos, daquelas pessoas que têm uma predisposição de ter um câncer. Talvez o cigarro em si seja o grande vilão da grande maioria dos tipos de câncer. Então, se eu tivesse que te dar um único conselho em relação à prevenção de câncer em algum lugar, não fumar, eu acho que é um grande começo. O Repórteres desta semana chegou ao fim, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.